Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto de Controle Podcast, uma iniciativa da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, ASAI. Aqui nós falamos sobre governança, controle, auditoria, transparência e também sobre comunicação pública, que é um dos pilares da boa governança no setor público, é um dos pilares da democracia. E transparência não é só publicar informação, é garantir que as pessoas consigam entender e usar essa informação. Estamos com uma grande convidada aqui hoje, não é mesmo, Aline? Verdade, que honra! A nossa convidada é Francesca Bogo, jornalista há mais de 20 anos, com ampla experiência em televisão em Mato Grosso e também no Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em Comunicação Pública, Gestão Pública e Produção Audiovisual e integra a Associação Brasileira de Comunicação Pública, com atuação forte em temas como linguagem simples e direito à informação. Aline. Seja bem-vinda, Francesca. Obrigada pelo nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar sobre esse assunto que eu gosto bastante, né? Esse currículo extenso aí, será que sou eu mesmo? E é isso aí? Sim. Então, Aline, para a gente começar a conversa, né, a gente sabe que comunicação é um tema amplo. Algumas pessoas às vezes entendem que comunicação é só mídia ali, o veículo que publica. A gente sabe que hoje estamos no mundo de redes sociais, em que nós vivemos, na verdade, num mundo midiático. Chama-se até que hoje é a era da atenção. A comunicação cada vez mais tem relevância, né? E aí a gente sabe que a comunicação, o direito do cidadão ser informado, é um direito constitucional. Ou seja, não basta ser apenas uma estratégia, ou seja, tem um dever público de informar bem, né? E como que você vê ali, atuando na TV pública, essa importância da comunicação, boa comunicação para o cidadão? Olha, eu acho que primeiramente a gente tem que deixar claro o que é a comunicação pública, né? Muita gente acha que comunicação pública é falar sobre o gestor, é falar sobre uma instituição, e comunicação pública é muito mais do que isso, né? É um diálogo, é um compartilhamento de informações entre o poder público de um lado e o cidadão de outro, né? Nós fazemos a ponte para levar até o cidadão informações sobre os serviços que ele precisa, sobre os direitos que ele tem e sobre os deveres também, né? Então, é um trabalho que ganha cada vez mais notoriedade. A gente vem passando por uma onda de modificações. O que antes era desejado, hoje já é obrigatório, né? E as instituições e os profissionais de comunicação estão galgando degraus para se qualificarem cada vez mais para conseguir atender essa demanda crescente por informações. E, Francesca, fala um pouquinho dos desafios que você enfrenta no dia a dia do seu trabalho, como é sua rotina à frente da comunicação da TV Assembleia, né? Tem algum tempo. Quantos anos? Não, na realidade, eu entrei na Assembleia Legislativa como analista legislativa, já vai fazer 12 anos agora, mas eu assumi o cargo de gerente de jornalismo da TV no ano passado, tem alguns poucos meses apenas, né? Quem trabalha em órgão público sabe que existe uma dificuldade em servidores concursados assumirem cargos de liderança. Muitas vezes eles ficam com a equipe de confiança dos gestores que assumem as determinadas pastas, né? Mas aos poucos a gente vai mostrando o trabalho, vai abrindo portas e vai conseguindo ocupar esses espaços com a mão de obra que é perene lá dentro, que entrou, que já está lá e que vai permanecer na maioria dos casos por alguns anos, né? Então, o trabalho enquanto gerente de jornalismo da TV é recente também. Estou aprendendo, estou apanhando, me relacionando, né, com pessoas e entidades que eu não precisava me relacionar antes. É diferente, é gostoso, é desafiador. É um grande desafio, né? Você estava comentando aqui nos bastidores, são quantos a TV Assembleia é transmitida para quantos municípios? A TV Assembleia completa esse ano 25 anos no ar. Ela é a maior emissora pública de TV do estado de Mato Grosso e atualmente o nosso sinal aberto e gratuito chega para 48 municípios. Cuiabá, Várzea Grande e mais 46 municípios do interior. E além disso, a gente, agora no primeiro semestre, deve estar entrando em mais 3 municípios grandes. A nossa expectativa é que até o final de 2026,
mais de 70% da população tem acesso ao sinal da TV Assembleia e a nossa programação, que é de 24 horas. Sobre TV pública, né, é interessante reforçar aqui pro telespectador, ou você que está acompanhando a gente aí pelo Instagram ou pelo YouTube também, qual que é a importância de uma TV pública, especialmente para aqueles municípios mais afastados dos grandes centros. Comenta um pouco sobre o tipo de conteúdo que a Assembleia produz, a questão especialmente de audiências públicas, sessões, né, e o papel do Legislativo e como que isso deve chegar para a população. As emissoras públicas, elas têm um diferencial, que elas não precisam se preocupar com vender publicidade, com arrumar patrocinadores, em ter uma audiência muito alta para vender as cotas de patrocínio necessárias, né? O nosso foco, o foco da comunicação pública é o cidadão, é a base estrutural, né? É ele que paga, é ele que financia e é ele que precisa do serviço como retorno para ele também. Para vocês terem uma ideia, só em 2025, o ano passado, a TV Assembleia esteve pessoalmente com uma equipe completa em 82 cidades. Nós saímos de Cuiabá e fomos com a equipe completa, com van, com transmissão, com tudo, para 82 cidades. Nós percorremos quase 70 mil quilômetros no ano passado. E o que é isso? É você levar a informação para perto de todas as pessoas do interior. A gente foi para assentamentos rurais na região de Colniza. A gente visitou a região do Araguaia, a gente foi para a aldeia indígena. Então, além de levar informação, é você conhecer as pessoas, você ouvir as pessoas, é você fazer reportagens sobre aquelas localidades onde nem os próprios mato-grossenses vão. A maioria de nós que mora aqui em Cuiabá e Várzea Grande, a gente conhece pontos turísticos, né? Chapada, às vezes Barra do Garças, Tangará, mas os municípios menores, né, com pouca movimentação turística, a maioria de nós nem conhece e são cidades riquíssimas, com pessoas interessantíssimas. Então, o nosso papel é dar vazão a esse público e a essas questões muito regionais. Certo, é incrível, né? Inclusive, falando sobre essa questão do alcance, eu me lembro que a TV também foi ampliando a sua capacidade de transmitir ao vivo, que a gente sabe que para a TV hoje tá mais fácil, mas no passado era extremamente difícil e é uma coisa que dá todo impacto, né? Por exemplo, a TV Assembleia, se me já estiver errado, já transmitiu rituais em aldeia indígena, né? Ou seja, é uma coisa assim que para nós de Mato Grosso, estamos em Cuiabá, muitos não conhecem, mas você imagine só pessoas de outros lugares. E fica documentado, fica registrado, porque a TV Assembleia também tem o canal no YouTube, né? É isso mesmo. Ainda falando sobre o ano passado, porque é o número mais próximo, então é o mais recente que nós temos, né? Foram 550 transmissões ao vivo. Então, obviamente que existem as transmissões dentro da sede do Poder Legislativo mesmo. Todas as sessões plenárias, as audiências públicas, as reuniões de comissão. É um trabalho de transparência enorme, hercúleo mesmo, porque envolve muitos profissionais, né, nisso. E esse pessoal que vai para essas regiões, antes eles tinham que ir tipo, com um ônibus inteiro lotado de equipamentos, coisas muito pesadas e muita fiação, muito cabeamento. Hoje, com a tecnologia, você consegue mandar menos pessoas, são necessários menos equipamentos e com isso a equipe fica mais ágil também, né? Dentro da casa mesmo. Se eles me ligarem agora, que a gente vai ter... surgiu uma reunião agora que vai ter a presença de XYZ e o nosso carro-chefe são as transmissões ao vivo, né? A gente consegue resolver em 40 minutos, assim. Organiza tudo e deixa pronto de uma forma mais simples, sem muito requinte, né? Mas a gente consegue cumprir o papel institucional em 30, 40 minutos, assim. E a questão da transmissão ao vivo, às vezes para a pessoa que não é da área de comunicação ou não acompanha de perto, né? Para entender a importância disso. Por exemplo, para nós da área de controle, né? A nova lei de licitações veio com a determinação que a licitação tem que ser transmitida ali pelo órgão ao vivo. Mas você para e pensa, você tem uma casa legislativa no qual as grandes decisões do Estado ocorrem ali, o orçamento público, e o cidadão tem o direito de acompanhar o seu parlamentar no seu trabalho ao vivo, ou seja, sem corte, sem edição. Muitas vezes agora com a equipe
cada vez mais se aperfeiçoa ali com entrevistas de qualidade, ou seja, é uma ampliação da transparência pública num nível muito maior do que existia, por exemplo, do que existiria se não houvesse uma TV pública para fazer isso, não é? Com certeza, com certeza. E assim, o momento da transmissão ao vivo, hoje a gente está num mundo conectado. A internet faz as coisas serem muito ágeis, né? Então, no momento de uma transmissão pública, é um momento em que a televisão passa na frente de todos os outros veículos. Porque você está dando informação ali, sem cortes, na hora que ela está acontecendo, sem intermediação. E o nosso sinal é utilizado pelos outros veículos para as demais transmissões. Como acontece na Assembleia Legislativa, isso acontece em outros veículos. O sinal da TV, ele é o gerador, ele é o cerne. É dali que a rádio puxa a transmissão dela, é dali que o YouTube puxa a transmissão dela, é dali que os veículos fazem os cortes para depois falar sobre isso nas redes sociais, né? Então, a televisão acaba sendo a raiz, um pilar de sustentação, principalmente nas transmissões ao vivo. Por isso que é um carro-chefe que a gente fala que merece atenção, merece suporte, porque é o momento em que a TV passa na frente de todo mundo. Francesca, a gente ouve falar que a TV pública é algo do passado, é algo que vai acabar e que essas TVs que estão vindo aí na internet, né, YouTubers, vão substituir a TV aberta. Qual a sua visão de futuro sobre De jeito nenhum, de jeito nenhum. Essa conversa é muito antiga. Quando a televisão surgiu, o rádio ia acabar. E o rádio na realidade tem mais 7 vidas, igual o gato, né? Porque toda vez, vai ter mais rádio, vai ter. Depois, quando a internet surgiu, os jornais vão acabar. Aí, quando surgiram as redes sociais, especificamente, o trabalho dos jornalistas vai ser desqualificado, não vai mais ser necessário. Gente, o que acontece não é a extinção, é uma adaptação do trabalho. Você vai remodelando tudo isso. O rádio renasceu com os podcasts, por exemplo. Né? Ele não terminou, ele ressurgiu, ele se adaptou. Os jornais acabaram utilizando a internet como um espelho, como uma vitrine para o trabalho que eles já desenvolvem, né? E a televisão é a mesma coisa que eu acabei de dizer agora. Nunca uma televisão vai se acabar. Se o princípio fundamental da televisão é a geração de imagens, de som, e que ela é a base para outros veículos, para outras mídias utilizarem. Então, o que acontece é essa adaptação, né? O que as pessoas não querem mais é a falta de interatividade, o que elas não querem mais é uma preocupação excessiva com patrocinadores, com publicidade, né? A gente entra até na questão agora da TV 3.0, né? Esse ano agora começa a ser instalada esse sistema das TVs 3.0. O processo deve durar, eu acredito que, 7, 10 anos, porque é um negócio muito muito longo, né? Também você conseguir ter acesso à TV aberta pelo streaming, como acontece hoje com Netflix, com Prime Video e etc, né? Você vai poder ligar a sua televisão e você vai escolher ali qual emissora você vai assistir e qual programa e qual horário, do mesmo jeito que acontecem hoje com os streamings. É um processo que está iniciando agora, eles querem iniciar com a Copa do Mundo, né? A parte burocrática já foi aprovada, já vem acontecendo, mas assim como aconteceu com o sinal digital, um processo longo, demorado, né? Ninguém pode obrigar as pessoas a trocarem de aparelhos de televisão, mas elas vão querer trocar, vão querer estar integradas. Seria tudo digital. É uma convergência, né? A televisão até compras você vai conseguir fazer por ela. Você vai ter vários aplicativos dentro da televisão. Então, o seu controle remoto, por exemplo, em vez de ter números de canais, ele vai ter canais diretos, vai ter empresas, enfim. E o que é uma conquista muito interessante? No ano passado, a ABC Pública, que é a associação a qual eu faço parte, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, depois de meses de muita luta e muito embate junto aos deputados e aos senadores, né, no Congresso Nacional, conseguiu que os canais de televisão públicos tenham um ícone de destaque nessa TV 3.0.
porque como acontece nas nossas televisões, o que a gente mais usa aparece em destaque quando você quer ligar em algum streaming, né? Mas se você procurar, você acha os outros. Então, essa legislação está em final de trâmite, mas ela garante que emissoras públicas tenham esse espaço destacado nesse futuro da TV 3.0. Por isso que eu te digo, não vai acabar de jeito nenhum, você vai se remodelar. Não sabia desse direcionamento. E amplia. Direção 3.0. É sensacional, né? Igual ela comentou, né? Ou seja, vai mudando o alcance, o ponto de vista, a forma da televisão, né? Mas assim, tem um tradicional diferenciado e vai tendo novas possibilidades, né? E vai construindo. Mas a lógica, a origem, né? Ó, porque a TV existe, é a mesma. Assim, o comportamento humano muda e as mídias vão se adaptando às mudanças de comportamento. E isso vale não só para a mídia em si, vale para os profissionais que trabalham nesses canais, nessas emissoras também, né? E falando sobre comunicação pública agora num viés um pouco mais abrangente, nós sabemos que ali, por exemplo, na Assembleia tem a TV, tem a rádio, tem a própria SECOM, a comunicação, o site. Acredito que até mesmo o teatro da Assembleia, que é o maior do estado, ou seja, faz eventos. Então, assim, a comunicação ela é uma coisa abrangente. E na hora que a gente fala sobre transparência, muitas vezes a pessoa acredita que é só postar no site, é só colocar qualquer conteúdo que ele está divulgado. E nós sabemos que a qualidade importa. Falar bem importa. Ser compreendido importa. Como que a gente pode lidar melhor com a comunicação pública? Até mesmo como autocrítica aí, que você verifica que os órgãos precisam fazer para melhorar boas práticas, exemplos aí que estão vindo. Uhum. Olha, essa é uma discussão que ela já existe há alguns anos e ela vai continuar por muito tempo, porque existem frentes que acreditam em coisas diferentes, né? Eu lembro que eu participei de uma mesa redonda com 2 ícones do jornalismo brasileiro, né? Que era o Ricardo Boechat, finado Ricardo Boechat, e Heródoto Barbeiro. E os dois tinham posições antagônicas com relação a isso que você está me perguntando, Rodrigo. O Ricardo Boechat era do estilo que mais se faz hoje. Ele era locutor de rádio. Se um ouvinte ligasse e dissesse, olha, caiu um carro da ponte Rio-Niterói, aqui morreram 2 pessoas, ele noticiava isso no programa de rádio dele. Olha, um ouvinte está ligando aqui, está dizendo que o trânsito está ruim, que né, tá. E o Heródoto Barbeiro era totalmente contrário. Ele falava, como que você vai dar uma informação sem você checar essa informação antes? Então, essa questão de velocidade, veracidade, ela é uma equação, é um equilíbrio muito difícil de se encontrar, né? Ele defendia que você primeiro tinha que fazer toda a checagem para daí... Só que nesse meio tempo que você está fazendo a checagem, um outro já atropelou e já deu. Então, os veículos, os profissionais, e eu falo enquanto ser humano mesmo, você tem que definir qual estilo vai te pautar. O que te pauta, né? Se o mundo está mudando, você não precisa ser pautado pelo mundo. Você precisa ser pautado pelo que você acha correto, pelo que você aprendeu, pelo caminho que você percorreu. Então, você tem que... os profissionais que estão chegando agora podem ter um pouco mais de dificuldade pela pressão, né? Pela questão das estruturas de trabalho e tal. Mas quem tem um pouquinho mais de casa já decidiu qual caminho seguir e você pode fazer um ótimo trabalho dentro daquilo que você decidiu. Seja ele na velocidade, né, de você que quer sair na frente, você quer ser o pioneiro, você quer ser vanguarda, seja no analista, no crítico que quer ir mais a fundo, detalhar mais, dar 2 dias depois, mas com um viés que ninguém deu, sabe? Então tem espaço para todo mundo. Ainda mais nessa era de fake news, né? Olha, isso fake news e inteligência artificial, infelizmente, estão caminhando juntos em muitos momentos, né? A inteligência artificial é uma ferramenta que veio para ajudar, para melhorar a qualidade de muitos trabalhos, de muitos profissionais, né? Mas ela tem um viés negativo também, pelos filtros, né? Pelas pessoas que não sabem utilizá-la também, que vai acabar aumentando a disseminação de fake news.
Mas, recentemente, semana passada, eu acredito, a gente teve uma palestra na Assembleia Legislativa, no Prêmio de Jornalismo, e o Marcelo Vitorino esteve palestrando conosco, um nome muito conhecido em cenário nacional por questões políticas, de comunicação, e ele fez um apontamento que particularmente me serviu muito para mim, que ele falou assim: quer dizer então que nós vamos ter que fechar todos os lagos, mares e rios porque tem gente que não sabe nadar? E isso serve muito para a inteligência artificial. Assim, a gente não tem que parar de utilizar a inteligência artificial, a gente tem que aprender a lidar com ela e criar mecanismos de regulação mesmo, de regulamentação, de regulação, né? Para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, porque é um caminho sem volta, você não vai retroceder. Possível. E a comunicação pública, ela já tem pensado em projetos para combate a fake news e com esse uso da inteligência artificial no trabalho dos dia a dia de vocês? Como é que vocês desenvolvem isso? Internamente a gente tem uma rede, né, de checagens que precisa acontecer, né? E a gente tem alguns setores, a gente tem o setor específico da publicidade da casa hoje também, que desenvolve campanhas junto a algumas agências de combate à fake news. Os próprios parlamentares, né, tem muitos engajados nessa luta, até porque 2026 é um ano eleitoral, né? E quem tá com o rosto na vitrine pode facilmente ser vítima de qualquer fake news a qualquer momento, qualquer um de nós, né? Então, começa pequenininho no seu grupo de família, no seu grupo de condomínio. Não é você ser mal educado ou desrespeitoso, mas é você mostrar para aquelas pessoas que estão compartilhando informações que não são verdadeiras, de que forma elas podem checar essa informação antes de passar para frente. Uma questão de conscientização mesmo. Mas quem sabe mais para frente, a gente lidar até com uma punição um pouco mais rigorosa, dependendo do tipo de notícia que você compartilha e do estrago que ela faz na vida de pessoas e instituições. Então, hoje tem um trabalho preventivo de checagem e também de conscientização. Os grandes veículos de comunicação, né, eles fazem isso há muitos anos, né, e os profissionais todos de produção, de reportagem, é o trabalho mínimo do jornalista, é você checar a informação que você está dando. Esse é o cerne da nossa profissão. Nós somos tradutores de informações. Você pega a informação de um lado, você transforma ela de uma linguagem simples para que todo mundo entenda. Então, ela tem esses fatores, né? Primeiro, ela tem que ser verdadeira, você tem que ter como confirmar essa informação. E segundo, as pessoas precisam entender, então ela precisa ser simples. Certo. Inclusive, a gente vai para o segundo bloco de perguntas, né? E falando sobre essa questão que você disse sobre conscientização aí em relação ao trabalho que a Assembleia faz aí para a população estar ciente sobre fake news, eu me lembrei agora que na área de auditoria e governança nós trabalhamos muito com essa questão aí de orientar também os servidores, e um dos pilares de um programa de integridade e compliance é a comunicação, porque a comunicação é que ajuda a moldar os comportamentos. Então não adianta você ter regras, políticas claras se você não conseguir comunicar isso bem. E isso vai desde questões de e-mails internos, vamos falar até de cartaz, eventos, e a TV pública também um canal, vamos dizer assim, de grande alcance e de grandes possibilidades em relação a você ajudar a moldar bons comportamentos. Então, dentro da estrutura de políticas públicas, inclusive, eu avalio que há muito espaço para utilizar ainda mais a TV pública também dentro das iniciativas que se existe para mudar comportamento. Por exemplo, tem as grandes campanhas de trânsito também, né? Então, assim, você fala, Rodrigo, já faz. Sim, já faz, mas tem espaço para se fazer mais, né? E aí você tem essa questão, bons comportamentos precisam ser influenciados, e a comunicação é um pilar disso. E ela falou agora muito sobre essa questão da linguagem simples, né? Que eu gosto de falar. Uma coisa é você falar e a outra coisa é a pessoa compreender. E você tem que checar se essa pessoa te entendeu. Até quando eu também dou treinamento na área de governança e compliance, e quando eu falo com líderes, eu gosto de perguntar assim,
Você conseguiu confirmar se o que você passou na reunião a pessoa entendeu? Muitas vezes nós falamos A e a pessoa entende B. E um dos motivos é a forma com que falamos ou que divulgamos, né? E como que você vê essa questão da linguagem simples nos órgãos públicos, como que, na verdade, para quem é jornalista, isso já é visto desde o começo, mas eu vejo que é um assunto que está vindo como novidade agora, né? A gente, enquanto jornalistas, a linguagem simples, ela é um método de profissão já, desde que você sai da faculdade. Mas nós, enquanto jornalistas, sofremos bastante também quando a gente tem acesso a documentos, a projetos em que a linguagem é muito difícil, né? E eu acho que a gente já evoluiu bastante. Com a aprovação da Lei de Acesso à Informação, né? Antes o que você tinha que ficar esmolando, hoje em dia tem que ser público, você consegue ter acesso e tal. Mas a gente entra a gente faz uma convergência com outro viés daí, que é a linguagem simples, porque não basta você disponibilizar uma informação. Essa informação precisa ser de fácil compreensão e de fácil acesso. E isso não é apenas você conseguir ler, é você conseguir oferecer esse entendimento para deficientes visuais, para deficientes auditivos, para pessoas que têm problemas de acessibilidade, né? Então, assim, a linguagem simples é muito mais do que você falar de uma forma clara. É você oferecer a informação de uma forma em que ela chegue a todos os públicos. Certo, essa abrangência, né? E também essa questão de todos os públicos, e como você bem disse, dessa questão da parte inclusiva, né? De pessoas com deficiência. Sabemos também que muitas vezes tem canais e formas segmentadas de divulgar, né? Estratégias na comunicação pública. Então, por exemplo, dependendo da mensagem se você quer chegar, por exemplo, às lideranças do setor público, é uma estratégia. Para o servidor em geral, outra. Tem estratégias que podem ser iguais para todo mundo e outras não. Você consegue citar, para a gente conseguir trazer aqui para quem está nos acompanhando pela TV Assembleia, ou pelo YouTube, ou pelo Spotify, assim, exemplos de boas práticas para a gente facilitar, assim, que você vê aí que os órgãos estão fazendo, a própria Assembleia ou outros, pela associação lá, ABC Pública, o que está vindo aí, como que os órgãos estão vindo uma energia assim, positiva e boa, está crescendo isso? Está sim, assim, os passos são pequenos, né, porque tudo envolve recursos, e quando você fala de uma televisão pública, né, tem um caminho longo que o dinheiro percorre antes de chegar na mão de quem vai realmente executar ações, né? Mas na Assembleia Legislativa, por exemplo, já tem alguns anos que nós começamos a ter intérprete de Libras na nossa programação. Antes eram só para os eventos ao vivo, né? Começou com as sessões plenárias, depois audiências públicas. Hoje a gente já consegue ter um intérprete de Libras em todos os nossos programas, gravados também. Se fosse aqui, teria um intérprete aqui ao lado, com uma câmera nele, com uma janelinha, aparecendo e participando. E no próprio prédio físico da Assembleia, a gente tem o guichê para atendimento de pessoas surdas lá, onde tem profissionais para atender, para fazer essa receptividade, né? Com relação às iniciativas em outros estados brasileiros também, alguns programas eles já começam fazendo uma audiodescrição ou uma autodescrição, né? O jornalista na televisão, ela fala: meu nome é Francesca Bogo, eu tenho 1,70 m, sou loira, pele branca, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa azul, que é para a pessoa que está em casa se situar, tentar se imaginar naquele ambiente, né? Então, a questão das redes sociais também. As publicações que são feitas nas redes sociais, todas são legendadas, né? Todas têm links de acesso que ligam diretamente para a informação. Então, a gente está falando de um projeto de lei, a pessoa dá um clique, ela vai direto no projeto de lei inscrito todo e consegue ver a tramitação dele toda. Que dia que ele foi protocolado, por quais comissões ele passou, a íntegra do projeto, e ela pode inclusive fazer comentários. Então, são iniciativas que começam devagar, mas que quando essa borboleta bate as asas, né, lá na frente é um tornado, é um furacão. Então, assim, a gente está caminhando. Se você olhar há 20 anos, eu me formei na faculdade, né, tem
22 anos, e eu fui ter acesso à internet no meu último semestre de faculdade, né? E agora a gente para e pensa, parece que a internet está na nossa vida desde sempre. Então, eu acredito que daqui a uns anos a gente vai olhar para trás também, e vai imaginar que a gente sempre teve acesso a todo tipo de informação, de forma rápida, gratuita. É um cenário positivista, mas eu sou do copo meio cheio. Então, eu acho que é um caminho sem volta e é um caminho que não está tão distante, não. É legal, você estava contando sobre trajetória profissional e realmente falando agora, trazendo um pouco sobre todo mundo vem do setor público, né? Acredito que todo mundo aqui antes passou pelo setor privado e nós carregamos uma história e vamos trazendo isso para onde a gente trabalha, trazendo melhorias e tudo mais. E hoje você falou do acesso à internet, né? O pessoal da geração Z é a geração que já nasceu no mundo da internet, que não é o meu caso, né? No caso, eu sou milenial, década de 80, acho que todo mundo aqui é milenial. E é um mundo completamente diferente, que a gente acompanhou esse processo, mas realmente várias pessoas até falam sobre isso, né? A referência nossa, por exemplo, um jargão. Ah, caiu a ficha agora. É uma expressão que eles não vão utilizar, né? Porque eles não usaram o leilão, né? E aí a gente vai carregando essas experiências profissionais. E a Francesca, ela começou a trabalhar em TV já há muito tempo, trabalhou antes das câmeras, né, digitais, recombinar a fita, né? Tá? Mas todo mundo aqui ainda tá bem jovem, pessoal, né? E aí, Francesca, eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre essa trajetória, como que foi também trabalhar num grande centro como o Rio de Janeiro. Gente, assim, E também, né, você é paranaense. eu sou, a minha família, os meus pais, na realidade, são do Rio Grande do Sul, mas, isso aí, fomos pro Paraná, e a gente veio com aquela leva, né, que Mato Grosso foi colonizado em boa parte, a região norte, né, por paranaenses, sulistas, né, e os meus pais vieram e pararam em Cuiabá, não quiseram continuar pro norte, não, mas eu moro aqui desde que eu sou adolescente, estou em busca de um título de cidadã grossense, lá, mas olha, tem vários critérios que a gente precisa atender lá, mas eu já atendo todos, vou em busca. Eu sou cria da UFMT aqui, né? Eu e os meus irmãos todos fizemos faculdade na UFMT e eu trabalhei em várias TVs comerciais, né? Comecei no SBT, depois fui para Centro-América, para Globo, depois eu fui para Bandeirantes e na Band que eu me identifiquei mais, né? Com o estilo de trabalho, com os jornalistas que faziam parte daquela grade. E em uma época até, inclusive, eles me convidaram para cobrir as férias de um repórter de rede. Repórter de rede é aquele, né, que faz as matérias que passam para todo o Brasil, né? E aí eu peguei a minha trouxinha, fui pro Rio para ter essa experiência numa emissora cabeça de rede, que a gente fala, cabeça de rede é uma emissora geradora de conteúdo para todo o país. Mas cheguei lá, apanhei demais da conta, assim, é uma realidade totalmente diferente, né? Você entra aquela época, né? Já tem uns 15 anos isso, você entrava na redação, os coletes à prova de bala enfileirados ali, porque todo dia tinha pauta em favela, em morro, em tiroteio, em confronto entre milícia, entre polícia e tal. E aí a pauta era: Francesca, você vai subir o morro hoje, tá tendo um confronto da milícia X com policiais da zona Y, tá com moradores. Gente, eu nem fiz. Foi uma cobertura de fé. Eu nem sei dizer, assim, sabe, o sentimento que toma conta, assim, quando você veste aquele colete pesado, né? Que você chega em um local onde o som que você escuta são tiros sendo trocados, as pessoas, os câmeras, os jornalistas atrás de veículos para tentar se defender. E eu falo que eu não conseguia nem pensar em por que aquilo estava acontecendo para eu escrever uma matéria, para conseguir gravar. Eu só queria chegar viva em casa, falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, assim, os profissionais que estão à frente dessas coberturas, né, merecem todo o meu respeito, merecem todo o nosso respeito, porque eles arriscam a vida todos os dias, assim como os profissionais da segurança pública, né, enfim, e os moradores dessas comunidades também, é uma realidade muito, muito diferente, né. Então, fiquei lá menos de 2 meses, voltei, foi muito bom enquanto experiência profissional, mas eu vi que não era o que eu desejava.
E aí voltei e falei, vou fazer concurso. Vou fazer concurso. Não, olha, não quero mais essa vida assim tão, né? E aí, a mesma época, surgiu, né, a oportunidade do concurso da Assembleia Legislativa. Foi aprovado em primeiro lugar, né? Que nojo, olha, chique. Passei em primeiro lugar para o cargo de repórter apresentador, né? E aí comecei a desenvolver o trabalho aqui. Foi um choque grande, né? Porque quando você trabalha em uma TV comercial aberta, tudo que acontece na cidade é notícia, né? E quando se trata de uma comunicação pública, as notícias são diferentes, né? Eu sempre dou o exemplo de uma cartilha de vacinação, por exemplo. Aquilo é um trabalho de comunicação pública, né? Você tinha um problema, você tinha vacinas que precisavam ser dadas e crianças que tinham que ser imunizadas. Então, criou-se uma cartilha que hoje parece uma coisa tão simples, faz parte da nossa rotina de uma forma tão fundamental, mas aquilo teve um trabalho muito grande, né? De articulação, de estratégia, para transformar aquele problema em uma solução, né? Então, aí eu tive esse choque, assim, de quando eu saí da TV comercial para TV pública. Não é menos importante, é diferente. Falando sobre isso, eu sempre avalio como interessante ser comentado, porque hoje a gente está num mundo de transformação e a IA vai impactar todo mundo, todas as profissões, e o mercado em todas as carreiras são dinâmicas. Hoje, você que está no setor público, mas você continua com muita interação e atuante aí no setor de comunicação como um todo aqui em Mato Grosso. Como que você avalia as oportunidades de trabalho no setor público para o comunicador? Eu não digo apenas como concursado, eu digo de várias formas, né? E, inclusive, assim, você tem assessorias de imprensa tradicionais, as redes sociais que exclusivamente não são profissionais que têm formação de comunicação, mas eles passam a atuar com técnicas e tudo mais. Você vê que é talvez ali um novo nicho de mercado que se consolidou. Como está isso no setor público? Olha, a gente tem um confronto de interesses agora, né? A Associação Brasileira de Comunicação Pública, por um lado, está conversando com universidades, com mestres, doutores, enfim, para a possibilidade de inclusão de uma disciplina de comunicação pública na grade das universidades. Essa conversa está até mais avançada em universidades da região sul, né? E, por outro lado, a gente tem a regulamentação do profissional de multimídia, que aconteceu recentemente também, que então agora foi regulamentado como profissão aquela pessoa que está com o celular na mão, fazendo vídeos, fazendo posts, né? Então, assim, era uma mudança necessária, sim, porque existem muitos profissionais que fazem esse trabalho, só que dentro dessa regulamentação, eles colocaram tantas funções que são de outras profissões que você acaba complicando ainda mais o mercado, principalmente para os jornalistas. Eu não sei se vocês sabem ou se lembram, né? Desde 2009, não é mais exigido diploma para o exercício da profissão. Mas, mesmo assim, tanto concursos públicos quanto as grandes empresas de comunicação continuam solicitando um diploma. As universidades continuam formando profissionais, porque é diferente. A gente não está tratando aqui de inteligência ou de competência, a gente está tratando de fundamentos básicos, de questões éticas, né, que você tem acesso na faculdade de jornalismo, questões filosóficas até que regem a nossa vida, antropológicas, porque o jornalismo é uma profissão da área de humanas, você lida com pessoas, na vida das pessoas. Então, você estudar antropologia, filosofia, não é mero acaso. Você precisa entender como a sociedade funciona, porque você vai lidar ali no cerne de muitas famílias, né? Então, a gente tem, assim, esses vieses, sabe? Por um lado, não exige o diploma de jornalista. Por outro, regulamentou uma profissão de multimídia. Do outro lado, querem criar disciplinas novas em faculdades. Então, o mercado está se movimentando e cada um busca o que for mais adequado para si e para o seu ambiente, né? Não, é interessante. Por exemplo, nós vemos esse fenômeno aí da comunicação hoje
Na minha opinião, essa questão das redes sociais é um ponto de atenção. Eu até gosto de brincar com alguns colegas que não falam, eu não gosto de gravar, né? Na pandemia, para mim, ficou claro, com teletrabalhos, reuniões remotas, que todo mundo tinha que falar na frente de uma câmera. Eu até fiz uma brincadeira, eu não vou falar. Você gravou na pandemia a reunião, você tinha que saber se posicionar na frente de uma câmera, falar. E é um diferencial, é uma habilidade que todos os profissionais têm que ter. E, inclusive, no setor público, você, seja auditor, como no nosso caso, seja juiz, servidor, você tem o dever de se comunicar bem, porque você presta serviço para o cidadão. Então, você vai explicar para uma reunião ou vai dar uma entrevista para explicar o que você faz, a importância de uma política pública. Então, é uma habilidade que todo mundo tem que ter, assim como saber usar IA. Todo mundo está falando que todo mundo vai ter que aprender, todo mundo tem que aprender se comunicar, não é mesmo, Aline? Sim, com certeza. Mas você sabia que um dos maiores medos do ser humano é falar em público? Então, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Mas esse medo ele tá muito ligado à nossa autocrítica, né? A nossa autocrítica é a mais severa que tem. Você, pro seu colega, você fala, não, ficou bom, olha só, a voz isso, o conteúdo aquilo. Para nós é sempre, nossa senhora, precisa melhorar isso aqui, hein, querida? Nossa, olha isso aqui. Então, assim, a gente tem que dar um desconto para nós mesmas. A gente está dando o melhor. Nós três estamos aqui conversando, estamos dando o nosso melhor na comunicação nesse momento. Pode ser que futuramente estejamos melhores, claro, esperamos que sim, mas hoje estamos dando o nosso melhor. Chegamos ao final ali desse podcast, mas eu tenho uma última pergunta, na verdade um pedido para que você deixe uma mensagem aí para a sociedade sobre o valor da comunicação pública, ou seja, qual que é essa importância para o cidadão entender e defender também aí dos governantes, né? Essa necessidade de valorizar a comunicação pública. Olha, tem a comunicação, como eu disse lá no início, ela é uma ponte entre duas partes, né? Do lado do poder público, o meu recado é: faça o arroz com feijão bem feito. Não tem como você investir em criação de aplicativos, em distribuição de links, se quando um cidadão vai até o órgão público atrás de uma informação ou um serviço, ele é mal atendido. Quando um cadeirante tenta acessar uma instituição, ele não consegue entrar porque não tem acessibilidade. Quando não tem um intérprete de Libras para ajudar as pessoas a conseguirem realizar tarefas dentro do poder público. Então, eu acho que o recado para as instituições públicas, né, é, primeiro, façam o arroz e feijão bem feito, para daí passar para os próximos degraus. Com relação ao cidadão, o recado que eu tenho é: participe, queira participar, se esforce para participar de todas as decisões da sua cidade, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Porque do lado de cá, nós temos comunicadores profissionais que estão se esforçando para que ele tenha acesso gratuito, facilitado a todo momento, mas a pessoa precisa querer participar. Se ela fica dentro de casa reclamando da situação, é um sussurro. A partir do momento que ela tem acesso, fiscaliza e monitora, aquilo pode virar um grito dentro da sociedade. Então, acompanhe, participe, transforme o seu sussurro num grito. Sensacional, né, Aline? Você nem já está dagada. Já vi um corte aqui, pessoal. Já tem um corte perfeito pro Instagram. Isso aí é bonitinho, então. Obrigado, Francesca. Despedida? Obrigada, Francisca, pela participação. Imagina, gente, eu agradeço o espaço. É um assunto que eu gosto bastante de compartilhar. Espero ser convidada outras vezes e nos vemos na telinha da TVAL, né? Sim, sim. Todo sábado, né? Todo sábado, programação inédita, e temos também ali as reprises na terça-feira. De manhã e de noite, e os horários serão informados aqui embaixo na programação. É claro que todo ano tem alguns ajustes, né? Então, se tiver alguma diferença, você, telespectador, será informado previamente, mas hoje o horário de estreia nosso é sempre ao sábado, às 2 horas da tarde, tá? Aqui no horário de Mato Grosso, que nós temos um horário de diferença em relação a Brasília. O Ponto de Controle Podcast é uma realização da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, a ASAI. Aqui nós falamos sobre governança, controle, transparência, liderança
e comunicação. Estamos no Spotify, no YouTube e também na TV Assembleia. Siga também o nosso canal no Instagram. Até a próxima. Até mais, pessoal.